Olá, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo para partilhar o Evangelho do dia com muito amor, com muita gratidão e preparados para ouvir o que o Senhor tem a nos acrescentar no dia de hoje por meio da palavra e por meio de todos os outros sinais que Ele vai deixar ao longo do nosso dia. Então, primeiramente eu queria que a gente fechasse os nossos olhos, que a gente pedisse a presença do Espírito Santo, que a gente chamasse a presença do nosso anjo da guarda, porque com certeza ele vai ficar muito feliz de acompanhar esse momento com a gente, que a gente pedisse a presença de nossa Mãe Maria, para que estejamos em comunhão com aqueles que mais nos amam e que eles possam então cuidar dos detalhes do nosso dia, das situações que estamos passando, e que essa palavra chegue na nossa vida como uma palavra necessária, como algo que veio para nos transformar. Então, nesse sentimento, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia e nós vamos hoje partilhar o Evangelho de São João, capítulo 12, versículos do 44 ao 50. Antes mesmo de fazer a leitura do Evangelho, é importante que a gente entenda em que momento a gente está desse Evangelho. A gente está encerrando o livro dos sinais, porque o Evangelho de São João ele é dividido em duas grandes partes, o livro dos sinais e o livro da glória. O livro da glória, que é o que virá em sequência, é aquele que narra toda a paixão do Senhor e a glória. E o livro dos sinais é aquele que narra a vida pública de Jesus, onde ele deixa inúmeros sinais e faz milagres e manifesta a presença de Deus Pai. E então a gente vai agora ler os versículos finais desse livro dos sinais, que são basicamente uma síntese, um resumo do que a gente precisa levar no nosso coração de todos os sinais que foram narrados por São João. Então vamos lá, assim nos diz o Senhor. Entretanto, Jesus exclamou em voz alta: aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo. Assim, todo aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele mesmo me prescreveu o que devo dizer e o que devo ensinar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que digo, digo segundo me falou o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui Jesus nos diz, olha, tudo isso que foi narrado e que eu fiz, né? Que no caso todos os sinais, os milagres, tudo que eu manifestei, tudo que eu ensinei, não eram, não partiram, não foram concepções, não foram ensinamentos que partiram de mim, mas sim do meu Pai. Então Jesus aqui deixa claro e evidente que tudo o que ele ensinou, tudo o que ele manifestou durante a sua passagem na Terra, ele estava fazendo por força da vontade do Pai. Então, sempre que a gente tiver qualquer dúvida de relativizar algum ensinamento de Jesus ou pensar, será que é assim? Será que não foi de outra forma? Será que não cabe uma interpretação diferenciada? Lembre-se que esse não é o pensamento de Jesus, é o pensamento de Deus Pai. Até porque Jesus é Deus. E aqui é um mistério que vai muito além da nossa compreensão. Justamente por isso é chamado mistério. E cabe a nós, como cristãos, acreditar e não tentar entender as minúcias disso, porque a gente tem uma capacidade muito limitada para conseguir entender essa comunhão, essa fusão entre a figura de Deus e a figura de Jesus. Mas o fato é que tudo que Jesus ensinou era Deus ensinando. Tudo que Jesus ensina, tudo que ele fala ao seu coração hoje, é Deus quem ensina. Mas Jesus é uma figura muito facilmente amiga nossa. Por quê? Porque ele é humano.
Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, nós não somos capazes, de novo, somos muito limitados para compreender Deus e para compreender seus ensinamentos da forma como eles vierem, assim. Então, ele foi extremamente doce, gentil e misericordioso ao enviar o seu filho como humano, para que ele então traduzisse as coisas para a gente e dissesse com todas as palavras, como foi dito de fato e está registrado na Bíblia, os ensinamentos que Deus queria passar. Então, a primeira lição que eu queria partilhar com vocês desse evangelho é que tudo aquilo que a gente aprende por meio da palavra, que Jesus ensina, é Deus quem está ensinando. Ele deixa isso bem claro. E ele deixa bem claro também que ele não veio para condenar, ele veio para salvar o mundo, mas que a própria palavra fará essa condenação no momento do último dia, né? Do julgamento final. Então, assim, a própria palavra, ela já é completa e perfeita e eterna. Então, se nós queremos, e eu tenho certeza que esse é o desejo do seu coração, como é o desejo do meu, a vida eterna, se nós queremos uma vida de luz, se nós não queremos caminhar pelas trevas, nós precisamos nos atentar ao que diz a palavra, porque a palavra nada mais é do que os ensinamentos de Deus, do início ao fim. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine para ter a compreensão adequada dessa palavra para a nossa realidade, mas nós precisamos ser obedientes e observar a palavra do Senhor. Então, muito além dessa compreensão que a gente tem aqui no dia de hoje, eu quero fazer um convite à ação mesmo. Não é à toa que oração tem ação no final da palavra. Então, que nós possamos, por meio da nossa oração, pedir a Deus que nós sejamos firmes e tomemos a atitude que Ele nos coloque oportunidades de sermos corajosos no sentido de cumprirmos a palavra. E para cumprir a palavra, a gente precisa conhecer a palavra. Então, o convite é: vamos criar intimidade com a palavra de Deus. Vamos ler mais a palavra de Deus, vamos meditar, vamos fazer leitura orante. O caminho que mais estiver no seu coração hoje, porque o Senhor se manifesta a cada um de uma maneira, os sinais são muitos. Então, assim, que hoje você possa colocar como propósito de vida: eu quero ter mais intimidade com a palavra do Senhor. Então, eu vou todos os dias meditar o Evangelho do dia, aos poucos eu vou meditar também a primeira leitura, a segunda leitura, o Salmo, ou eu vou ter a palavra como aquele bom amigo que você abre, lê um pouquinho, nem sempre para obter respostas, mas às vezes só para ficar perto. Quantas vezes é tão bom assim, façam essa experiência aos que ainda não fizeram, de abrir a palavra, para estar perto do Senhor. Falar: ai Jesus, tô com vontade, Deus, tô com saudade. Vamos conversar um pouquinho? Abre a palavra, Ele está aqui. Além de estar em todos os lugares e dentro do nosso coração, que é nosso templo, Ele está na palavra. Então, que nós possamos, no dia de hoje, colocar como propósito de vida, criar essa intimidade com a palavra, porque ela é a verdade, o caminho, a luz, a própria vida eterna. Amém? Fiquem com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria acompanhe todos vocês neste dia e no restante dessa semana. Até a próxima!